Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de leitura de Aristóteles, da obra De Anima. Vamos, então, iniciar o capítulo 10 da dita obra. Rafael, gostaria de lê-lo para nós? Claro. Muito obrigado. Então, estamos no 422 a 20. Uhum. A Perfeito. visão é tanto do visível como do invisível, pois, embora a treva seja invisível, é também a visão que a discerne, e ainda do demasiado brilhante, e esse é de fato invisível, mas de maneira diferente da das trevas. Similarmente, também a audição é do som e do silêncio, e desses, um é audível e outro inaudível. E ainda do muito ruidoso, tal como a visão é de muito brilhante. Pois assim como o som baixo e inaudível, de certa maneira também o alto e o violento. Uma coisa é dita invisível, não só quando é inteiramente, assim como o que não é capaz nos outros casos, mas também quando sendo de natureza visível. Não está visível ou está pouco visível, tal como a falta de um pé ou de um caroço. Assim também a gustação é do palatável e do não palatável. E este é o que tem pequeno e escasso sabor, o que é destrutível da gustação. E parece que o princípio é o potável e o não potável, pois ambos são tipos de gustação. Este é escasso e destrutivo da gustação. Aquele é dado por natureza. O potável, por conseguinte, é comum ao tato e à gustação. Uhum. Muito bem. Muito bem. Você vê que ele está falando de coisas que são humanas, né? Coisas que só um homem pode, só um ser humano pode sentir. Gustação, animais também podem, né? Gustação, tato, porque são os sentidos que nós temos para isso, né? Então, por exemplo, voltando à ideia do Ronald, lá, uma máquina, né? Uma máquina pode dizer que sente, mas não sente como um humano sente. Não tem essa coisa humana que organiza tudo isso. Ela faz isso por um comando, né? Você dá um comando para a máquina diz sim, eu sinto, sim, eu gosto, sim, eu sinto gosto, sim, eu acredito que eu sou consciente. Você pode dizer isso para a máquina, né? A partir de todas as ideias de consciência que a máquina reúne e recolhe, ela pode dizer, então eu sou consciente por isso, por isso, por isso. Só que até agora, né? Por mais que você coloque elementos de quantidades, de probabilidades, né? Você não tem esta forma humana de organização das coisas por sentidos, sensibilidades, por toque, por linguagem, né? E você fazer isso e dizer que isso é ser humano é só você pegar a parte racional humana e dizer que tudo pode ser feito tal como um algoritmo, em que 1 mais 1 é igual a 2, portanto, né, função de x para y é igual a, entende? Rafa, diga. Eu acho que aqui, nesse capítulo, ele vai além. Ele diz para nós o que é vivo ou não, que tem Uhum. uma vida assim mais evoluída ou não. Por exemplo, esse exemplo que você usou do robô. A gente pode até emular gosto, desgosto, essas coisas. É no sentido aqui de degustação, né? Mas assim, é uma emulação, não é dele mesmo propriamente. Igual a de um animal ou de nós, de um ser humano, entendeu? Eu acho que o principal aqui que ele toca é justamente isso, que há essas almas animais, né, igual a nós, que a gente tem, que tem essa habilidade, um robô não vai ter. Por mais que você tente produzir isso bioquimicamente, né, ou de alguma outra forma, isso não é do robô, mas é nosso e dos animais. Não é. E isso é de uma extrema importância, Rafa, porque o robô, ele é apenas a parte racional daquilo que a gente entende por razão, que é uma parte do nosso cérebro, não é todo o nosso cérebro também. Nosso cérebro também tem coisas irracionais também, por exemplo, né? Tem a parte da nossa amígdala que produz que é antes de poder ter linguagem ou imagens de coisas. Nossa amígdala é a parte mais emocional, o substrato anterior
a essa parte recente do nosso cérebro, que é o protoencéfalo, né? Sempre me esqueço, agora chegou de noite, a noite me faz esquecer das coisas. O pré-frontal, né? Então, toda essa ideia que a gente tem de imagens, ela vem de uma organização racional que a gente vem elencando e que performa também para dar ideia do que nós somos. Eu prefiro isso, eu gosto daquilo. Eu não gosto daquilo. Mas você conhece aquilo, eu não quero conhecer. Você também tem direito de não querer conhecer, né? Vale tudo no saco da humanidade. Podemos botar o que você quer e o que você não quer, né? Mas isso tudo é um ser que é capaz de fazer um discernimento disso. Isso sou eu, isso não sou eu, né? Até mesmo de você olhar no espelho e falar, olha, isso não sou eu, uma imagem no espelho, não sou eu, de fato, é só uma imagem no espelho. Isso é difícil também para a gente, às vezes, né? Esse discernimento disso também, né? Mas isso também é de extrema importância. Isso também faz parte do nosso juízo de realidade. A ideia de você olhar para um espelho e poder reconhecer que não é você, mas é uma imagem de você, né? Viu, Então, Estevão, eu estava vendo, quando eu fui resolver essa função, depois que eu li o que era, li por extenso, né? Pensei assim, eu vou tentar resolver esse troço aqui. Aí cheguei à conclusão que existe um tipo de zero. Você siga meu raciocínio que você é mais inteligente do que eu. Existe um tipo de zero que é um zero que não é absoluto. Qual seria esse zero? um zero que não é absoluto. Você conhece o zero absoluto da física? Que é a temperatura mais baixa que pode ter. Depois dessa temperatura não pode haver, porque Sim, Fahrenheit. É o zero Fahrenheit. não existe. Né? Acho que é menos 84 graus Celsius. Foi É por aí. a mesma É, temperatura que eu teve. não. Isso. Então, zero Sim. absoluto. Aí eu pensei assim, não, deve ter o zero relativo. Se tem o zero absoluto, tem o zero relativo, entendeu? E qual é a ideia do zero relativo? É a ideia que ele se relaciona, aí pode usar a relação do Aristóteles, ou a relação da função mesmo como a gente conhece na matemática, que se relaciona com os outros números, entende? Sim, sim. No caso, o zero à esquerda ou o zero à direita de um número, né? Ele Isso. torna-se relativo a maior ou menor. Isso sim, de fato. Aí essa função, ela determina justamente os extremos. Então, se você pegar a temperatura menor que já houve em uma determinada região, e pegar a temperatura maior, você mede os extremos através dessa função, entende? Não sei se tá, tá dando para entender. Eu Seriam pontos entendo o extremos. raciocínio, mas eu não consegui entender bem o exemplo que você deu. Digamos, quanto é que está a temperatura agora, onde tu está aí? 14 graus. 14 graus. E tá Qual, quente. tá Tá quente. quente para burro. Estava pior. E vai ficar pior. Vai vir uma frente fria que talvez vocês sintam frio aí também. Vai vir uma frente fria forte agora, essa semana que vem. Vocês vão ficar com muito frio, acredito, porque vai pegar todo mundo. Vai pegar todo Uhum. mundo. Mas fala aí. Sim, aí como é que, deixa eu ver aqui que eu estou com a fórmula aqui, deu raiz de 3, certo? Deu o número 2 menos Uhum. raiz de 3. Raiz de Só que a 3, raiz isso. de 3 é um número irracional. Uhum. Aí é um número, como a gente diz aqui no Ceará, quebrado, né? Uhum. Então fica de tal forma que você não tem como medir. Isso. É, É isso aí. impreciso. Então tem que ir para a estatística. A matemática não funciona. Entendeu? Isso. Mas isso tem no próprio triângulo retângulo, né? A raiz de -1, né? Uhum. É um número irracional. A raiz de -1, né? Uhum. E Então, aí tem o positivo e o negativo, né? Porque se tem 2 menos raiz de 3 e 2 mais raiz de 3, olha como é interessante. Ó. A fórmula deu 2 menos raiz de 3 e abaixo deu 2 mais raiz de 3. É o inverso. E 6 raiz de 3 menos 6 raiz de 3. É só inverter. uhum. Então são os extremos, né? Passam um X. Sim. Entende?
Fala Então, mais. basicamente, a função é essa, né? Uhum. Agora, é dentro de uma matriz. O que eu não entendi é isso. Dentro de uma matriz, que é outra estrutura matemática. Pois é. Aí eu vou ficar te devendo. Essa parte da matemática eu já estudei um pouco menos, que era Mas no das Aristóteles, tu matrizes. acha que seria como? Olha, o que que a matriz faz? Ela pega funções e coloca-as em conjunto, né? Uma vez que você sabe a resposta você sabe a inferência, ó, a saída de um determinado valor que foi encontrado na função, você usa a matriz para você colocar esses valores em relação, né? Então, você vai ter que analisar dentro de um matriciamento, né? Aonde cada um desses valores ele vai ter equivalência ou não, dependendo do tipo de, de, de do tipo de avaliação que você está querendo ter, do tipo de que resposta você quer ter, qual é a pergunta que você tem para poder averiguar a relação desses É, números, entendeu? Você tem a que ter uma pergunta é porque. hipótese. Isso é o que a gente chama em pesquisa quantitativa de hipótese de pesquisa. Essa hipótese ela tem uma variável, entendeu? Se essa variável ela se consubstancia nesse momento inicial que você está fazendo funções, vamos dizer assim, dando valores às funções, você pode começar uma hipótese. Então, se esses valores aqui encontrados, eles têm, eles de fato estão acima ou abaixo, então eu poderia, aí tem que pensar numa hipótese para isso, né, entendeu? Tem que pensar numa hipótese. Em estatística é assim que você trabalha. Você trabalha com hipóteses. E aí você vai verificar essas hipóteses, né? Eu vou mostrar aqui de onde foi que eu tirei essa viagem aqui do zero relativo. Tá vendo aqui isso aqui é uma matriz, ó. Sim, uma matriz, né? Aí tá a onda aqui dentro da matriz e é uma função. Então são três coisas, né? É uma Uhum. onda, uma matriz e uma função. Aí quando eu vi isso aqui, eu disse assim, isso aqui tem a ver com polinomial. Então é uma função polinomial. Só que existe outros tipos de funções, né? Existe logaritmo, função não sei mais o que. Logaritmo. Aí tem que ver qual é a necessidade para cada, no caso de temperatura, para cada região, né? Sim. Que pode ser dê certo para o Rio Grande do Sul, vamos supor, né? Que desse certo para o Rio Grande do Sul, mas não deu para São Paulo. Aí seria outro tipo de função. Sim, eles vão dizer, essa temperatura está acima ou abaixo da média durante o ano, entendeu? Uhum. Em tanto por cento está acima, em tanto por cento está abaixo. Você pode fazer o que você quiser. Você está trabalhando com estatística. Você tem total liberdade de construção, tendo as variáveis. Você pode construir até discursos, né? É o que a gente vê nos discursos políticos, né? 30% estão abaixo da linha da pobreza, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que dos 30% da amostra que eles têm, que é quantos? São 100 mil? 1 milhão? Né? Você pode fazer muita coisa com a estatística nesse sentido, porque você vai pegar a amostra e você vai ter que dizer. E as pessoas não estudam estatística para ver a amostra. Se elas estudassem, elas iam ter derivações da estatística. Então, tem muito amigo meu que trabalha com estatística a partir das derivações. Né? A partir daquelas amostras que o IBGE faz, ele vai fazendo, como é que se diz, pesquisa de, tem um nome para isso, ele vai fazendo, como é que se diz, esqueci o nome disso, me desculpe. Eu trabalhei tanto com isso e agora esqueci. Já faz uns anos que eu não trabalho com isso. Pesquisa de dados não paramétricos, dados que não se cruzam. Isso, entendeu? Você pode pegar a variável, a incidência de pobreza e o índice de calor, né? E você pode comparar. Você pode fazer uma inferência a partir de dois índices não paramétricos, que não têm não estão relacionados à mesma função que você encontrou, né? Então, você tem um jeito de fazer pesquisa não paramétrica, tem softwares que fazem
pesquisa não paramétrica também, né? A estatística hoje em ciências da saúde é essa aí, é não paramétrica, né? A gente vai comparando dados diferentes, que é que a gente pega naqueles questionários psicossociais, né, que se faz, você já faz muita coisa com aquela estatística ali, já pode fazer muita coisa, porque quantas vezes você foi atendido, né? Eu estava acompanhando uma pesquisa de mulheres, casais inférteis aqui em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, e que em alguns índices estava dando muita disparidade com índices mundiais, né? Não vou me lembrar agora detalhadamente, porque já faz uns 5 anos que eu fiz a pesquisa, tá? Então, eu tinha que propor, através do que os outros trabalhos propuseram, eu tinha que propor por que talvez estivesse dando essa disparidade no cálculo, né? Então, a gente lê um monte de artigo, uma cacetada de artigo, e começa, então, a fazer uma inferência pelo que a literatura está nos dizendo, né? Já que eu não vou ter como entrevistar todo mundo todos os casais, um por um, né? Eu só estou usando aquilo que eu consegui dos testes que eu apliquei e do questionário psicossocial, né? Então, aí você vai ter uma inferência. Tá, mas isso aí já é pesquisa em saúde, tá? Não é exatamente isso que você está me perguntando, mas eu estou falando da questão da comparação de dados, né? Você tem um jeito de comparar as coisas que você vai tirando possíveis conclusões, né? Você vê como isso é matemático, né? Como isso aí é o jeito da estatística trabalhar com a matemática, né? Trabalha com coisas que talvez não sejam elas mesmas, mas que para nossa cabeça parece que são. Ah, então quer dizer, que curioso, então casais inférteis são inférteis devido a isso, né? E pode não ser, pode ser que aquela infertilidade específica daquele casal tenha uma outra causa, porque não se está examinando a causa biológica, se está examinando apenas a causa psicossocial, né? Então, é uma pesquisa que tem uma limitação nesse aspecto, né? Claro que depois você vai ver as causas orgânicas também, você vai falar um pouco dos problemas orgânicos que tem na infertilidade, você vai fazer isso, mas quando você está vendo em loco, em hospitais, aí você tem que ter essa mensuração desses artigos que já foi pesquisado em outros hospitais do mundo, né? Para você poder fazer pesquisa assim. Estou te falando isso porque às vezes a filosofia se esquece um pouco desses pontos aí matemáticos que o Aristóteles não gostava, e às vezes a psicologia, a sociologia esquece esses pontos que o Aristóteles traz, né, que são importantes e fundamentais, e que muitas vezes a pesquisa mais rápida e mais fácil é essa aí, de ficar pegando o artigo, quantifica, pede mais estatística, te dá a mensuração daquela população, qual é o desvio padrão, qual é a moda, você montar a escala, né, o quadro, né, o gráfico, né, o quadro, e esquece essas questões de, opa, e o quê? E da onde? E por quê? Né? E por quê? Porque se você fizer isso, você acaba com a pesquisa na academia atual, né? Porque não é o interesse deles perguntar sobre a essência daquela coisa, o sentido daquilo, né? O estado daquilo. Eu digo isso porque essa senhora que eu estava ajudando aqui a fazer essa pesquisa na maternidade, ela foi em busca de teoria sobre isso, que não tinha nada a ver com a estatística, né? Aí eu falei, não, teoria tem muita, né? Vou te falar do Bowlby, que fala muito sobre maternidade, sobre, né, a busca do ser humano por cuidados, né? Teoria tem muita, né? Então aí é outra coisa que ela fez junto na dissertação dela, que foi a parte quant, e ela fez uma pequena apresentação qualitativa, né? Falando dessas questões aí de relacionamento, né? Eu acho que a filosofia, no final, ela se difere porque ela busca a pergunta que nunca quer calar, né? Sobre como é que aquilo foi parado daquele jeito, né? E as derivações disso, tanto na matemática quanto na biologia, existem, né? Ainda que a filosofia, às vezes, possa ter dificuldade em explicar isso, mas elas estão lá, tem dificuldades, né? É como se as outras ciências dissessem, existe. E a filosofia quer, tá, mas e o sentido disso? Qual o sentido de um casal
não ter fertilidade, né, nascer infértil, né, para a vida daquela pessoa. Né? Você vê que eu estou trazendo um monte de coisas diferentes aqui, porque um problema pequeno torna-se grande, né? Torna-se grande. E um problema estatístico nem sempre resolve, um problema matemático nem sempre resolve aquilo que é, ele reduz para aquilo que é também. Né? Ele tenta, de certa forma, corroborar um problema biológico com um problema mensurável, tecnicamente mensurável pela matemática, Mas é um ponto importante, porque se você quer fazer pesquisa comparando coisas, Ronald, estudar essa parte da estatística é importante, né? Essa parte aí a matemática tem um fundamento bem importante para a estatística, né? Hashtag fica aí uma coisa a ser mais estudada. Mas aí é o tipo de uma pesquisa que você tem que estabelecer as variáveis que você quer antes, né? Porque se você, por exemplo, se associou aí clima à pobreza, aí pronto, aí já são duas variáveis diferentes. Se você trabalhar só com ela, já ajuda muito, né? Você tem que ter uma justificativa para isso. Você tem que ter uma justificativa para isso. Então, na pesquisa científica, as pessoas às vezes não entendem a justificativa, né? A justificativa eu quero falar disso porque é um assunto da moda. Não, você tem que justificar baseado em pesquisa, porque que é relevante você comparar frio à pobreza, né? O calor aí à pobreza. eu já tenho que ter a pesquisa qualitativa para poder fazer a quantitativa. Você já tem que ter colhido dados suficientes para você poder ter um desvio estatístico do que você quer, mas sim, você tem que ter uma ideia do que você quer investigar. Não necessariamente ser qualitativo. Por quê? Porque a ideia do que você quer investigar, ela é um problema. É o problema de pesquisa. Eu não sei por que há infertilidade no hospital, porque há tantos casais inférteis, né? Há tantos casais inférteis mesmo? Ou você quer entender o que acontece, quem são esses casais que estão indo lá no hospital? Porque talvez você não consiga explicar toda a gama de questões da infertilidade, mas sobre aqueles casais que vão naquele hospital especificamente, né? Aí você pode ter teorias dos que já pesquisaram isso, que falam sobre isso, e você pode testar essas teorias entendendo como funcionam esses casais, entendendo o que esses casais aí, quais são os elementos quantitativos que eles te deram. Aí você pode fazer uma pesquisa quanti-quali, entendeu? Você vai entender o que esses casais te deram de dados para você poder trabalhar, então, esses dados de uma forma maior, podendo criar categorias, né? Categoria rejeição emocional, né? A rejeição emocional diminui o hormônio para a reprodução, diminui a testosterona, por exemplo, né? Ou estrógeno para a fertilidade. Será? Né? E que consubstancia isso? A categoria, você vai ter que explicar isso na seção da categoria, né? E aí você vai botando entrevistas que você fez, falas que você fez, né? Os dados também que você foi colhendo, né? Categoria separação. Casais que após passarem por um serviço de fertilidade se separam, né? Então tem alguma coisa de ruptura quando você vai investigar. Estou te dando exemplos, tá? Exemplos de coisas que você vai ter que ir aos pouquinhos investigando, né? No problema que você está querendo, porque é isso que é a pesquisa quanti-quali. A pesquisa quantitativa, ela só diz, olha, foi encontrado isso, isso e isso, né? Agora, quando você trabalha um referencial qualitativo, você quer examinar melhor o que foi encontrado, né? Isso não entra para dentro de um aspecto de um artigo curto científico. Eles tentam fazer um pouco quanti-quali. Se você for pegar um artigo bem quantitativo, ele vai tentar te trazer um pouco dos dois, né? Dos dois, mas eles vão ficar mais com os dados do que em trabalhar essas categorias aí. Isso aí é mais demorado mesmo. Isso aí envolve muito mais do que um artigo, né? Para você fazer é muito mais demorado. Então você deve se dedicar mais a
a entender isso, né? As categorias que você está criando para dizer. Né? Tem muita gente que está cagando para isso, tem muito orientador que diz, não entre por aí, faça só essa parte quantitativa, porque você vai ter bastante coisa para analisar. Né? E, de fato, dá para analisar, dependendo da população que você faça, você vai conseguir ter muita coisa ou pouca coisa, né? Você vai ter que ver isso é uma coisa a se verificar também. Né? Geralmente dá para fazer no escopo de um artigo quantitativo, né, muito facilmente. Até para fazer vários, né? Você não precisa fazer um só. Você pode fazer vários com a mesma população. É só você fazer outros tipos de inferências, né? Outros tipos de inferências. E aí fazer isso que eu falei, que é trabalhar com dados não paramétricos. Você vai acoplando, comparando outros dados de outras situações e vai tirando outros resultados. Você pode fazer muita coisa. Tem pesquisador que faz 20 artigos de uma mesma amostra nacional, né? Você vê como tem coisas para serem relacionadas, né? Entende? Você está pensando bastante hoje. Sabe o que eu estou pensando? Dava para transcrever essa tua aula aí. Só botar para o Rafael. Isso aqui é uma aula de introdução à pesquisa. Como é que se diz? Introdução a como fazer uma pesquisa. É porque depois a gente esquece, né? Isso aqui é uma aula, isso aqui é bem introdutório, né? Você associou categorias aristotélicas à estatística, foi isso? Eu estava respondendo a sua pergunta. É o que se faz hoje em dia, é o que as pessoas costumam fazer nas teses de dissertações delas. Elas olham para a estatística das coisas, a matemática, né? Ainda mais quando você está trabalhando com coisas que têm variedades diferentes, você tem muita variedade, você tem que, né, você usa a matemática para poder entender essas variações muito pequenas, né? E aí, com isso, você pode pensar, olhando para o macro, opa, o que isso tem a ver com a humanidade, essas variedades? E que isso mostra que isso está no mundo, onde é que isso está no mundo? Então, você compara. Então, para comparar, você tem que usar algumas categorias, sim. Não tem como não usar. Que costumam ser as mesmas que todo mundo usa. Então, você tem que olhar muito bem o que está sendo falado sobre isso, né? Tem que olhar bem tem que saber fazer um questionário bem e olhar para ele com tranquilidade para você poder ver o que você quer tirar dali desse questionário, porque você vai tirar muita coisa desse questionário, né? Você vai tirar muitas coisas. Eu estou dizendo uma coisa que a pesquisa acadêmica faz, ela faz isso. Ela usa aspectos quantitativos e aspectos qualitativos. Algumas tendem mais para um, outros tendem mais para outro. Eu acho muito bom que as pesquisas qualitativas tivessem mais dados quantitativos de realidade, né? Muitas vezes não tem. Eu vejo que hoje o pessoal que trabalha com filosofia da mente usa muito dado estatístico, usa muito dado de pesquisa científica, hard, né? De pesquisa de núcleo, né? Por quê? Porque eles estão realmente tentando fazer essa relação entre o que é possível ser pensado e o que de fato existe, né? Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Catherine Malabou, uma pesquisadora argelina, que hoje está na Inglaterra, né? Ela é de Cambridge, eu acho. Não é. Ela é da London, é de Universidade de Londres. E ela faz isso na pesquisa dela. Ela relaciona questões de AVCs, né, com a ideia de self. Ela procura isso na investigação dela. Né? É bem interessante para a filosofia, né? Bem interessante nesse aspecto. Né? E faz muito sentido, porque é uma coisa meio espinosista isso aí que ela faz, né? Ela é bem espinosista, essa pesquisadora, né? Enfim, você tem muita coisa para fazer, né? Em termos de aliar uma à outra, né? A pesquisa quant e a pesquisa qual. Pode ser feito, né? Deve ser feito. Você gostaria de fazer esse tipo de pesquisa? Vale a pena? Né? Aí são questões mais subjetivas, né? É o teu estilo de pesquisa? Né? O jeito que você gostaria de pesquisar?
questões subjetivas, né? Você tem um leque muito grande de perguntas para fazer, né? Eu quero ficar lendo toda a obra de Aristóteles e encontrar novas categorias. Você pode fazer, né? Tenta, né? Quero ler a obra do Kant e pensar na utopia da crítica da razão pura como uma utopia. Pode fazer um monte de coisa, né? Romantismo e Kant, né? Hegel e sei lá, Hegel e romantismo. Totalidade. Totalidade, que é bem óbvio, né? Hegel e romantismo, por exemplo, que é bem óbvio. Uhum. A academia não gosta muito quando as pessoas fazem coisas muito discrepantes, né? Por exemplo, tentar encontrar, comparar Eu tento ser mais prático, sabe? Eu pego a fórmula pronta, às vezes eu tiro a foto que terminei a fórmula, ok. Eu tiro a foto, jogo na inteligência artificial, ela vai me dar a definição da fórmula, aí eu vou perguntando, fazendo perguntas-chave, né? Até formar um artigo. É o mais rápido possível, né? É um jeito rápido de você fazer. Tipo assim, pego essa fórmula e converta em dados estatísticos, parametrizados, né, que você falou, né? Parametrizados ou não parametrizados. Ou não parametrizados. Pronto, eu já, no lugar de eu fazer todo o processo de estudar, assistir uma aula de estatística e não sei mais o que, eu peço para a inteligência artificial fazer, né? Lógico que eu vou ler o que ela vai definir, né? Não vou simplesmente jogar o cálculo e eu vou ler, né? E a partir daí eu vou fazendo perguntas-chave. É assim que eu faço, porque Não, estudar hoje em dia sem IA... Isso é extremamente importante, né? E antes de ter IA, já tinha mecanismos na internet para você procurar coisas e saber respostas sobre elas. Já tinha Wikipedia, já tinha artigos científicos de outros autores, já tinha, sempre teve, né? Vídeos no YouTube falando como é que era o processo da terceira lei de Newton. Já tem muita coisa, entendeu? Tem muita coisa, né? A IA talvez possa te dar uma coisa que ainda não foi dada. Isso sim é legal. Para isso vale a pena você usar IA. Você pode aperfeiçoar, você pode fazer perguntas para a IA. Tá, e como é que pode ser se eu acrescentar uma outra variável? E se, né? Você pode fazer muita coisa com a IA que só da tua cabeça... Agora só tem um problema. Se você diz se, ela responde porque é um comando bem básico, né, de programação. Mas se você disser assim, não, isto não está correto, ela vai entender que não está correto. Não está correto. Vai dar outra resposta. Aí isso não tem fim, entendeu? Enquanto não, você disser, não está correto, aí ela vai entender, aí vai dar outra resposta, e assim vai. Eu acho que ela é muito concordina, essa inteligência artificial, ela concorda demais. Eu não acho que não acho que ela é muito adequado isso. Às vezes é importante você ter discordâncias e um diálogo que seria mais proveitoso com discordâncias, né? Até para você poder investigar mais. Não está certo. Por que não está certo? Né? Ela poderia perguntar, por que não está certo? Por que você não gostou da cor azul? Só que isso aí complica, né? Porque quando você começa a perguntar muito, né? Mas isso deveria ser importante, porque, em princípio, você pode tornar qualquer coisa até absurda, você pode dar vida para coisas absurdas, né? Então, você tem que ser muito específico. Eu acho que tem que ser muito específico, você tem que saber perguntar. Se você souber perguntar, você vai ter uma resposta mais adequada, né? Você vai ter uma resposta melhor, não vai ser perfeita, óbvio, mas você vai ter mais riqueza de contraste ao saber perguntar, né? Você afirma primeiro, aí ela vai dar toda a justificativa lá, por que existe aquilo que você está dizendo, né? Como essa do zero relativo. Fui pesquisar depois, né, para ver se não era uma loucura da minha cabeça. Aí, não, de fato existe. Existe uma definição de zero relativo. Aí eu coloquei assim, supondo que eu esteja errado, né? Aí, parará. Aí eu disse assim, sim, não sei o que. Aí diz, entendeu? Aí você fica sem saber. E aí, como é que
Aí que eu acho que a IA ela é meio ruim nesse aspecto, porque realmente eu acho que ela é muito boa para coisas muito amplas, mas para coisas muito específicas eu acho que ela ainda não é muito boa, porque nós também não somos muito bons com isso ainda, também, nós não somos muito bons em fazer perguntas muito específicas para ela ainda. Eu tenho um amigo meu que ele faz pesquisa com o ChatGPT, e ele diz que às vezes ele não entende as respostas que o ChatGPT dá, né? Não porque ele é burro, não, porque ele está usando dados estatísticos, ele não entende como é que a IA, quando ele vai tentar fazer o processo lá, ele não entende como é que a IA chegou naquele resultado estatístico que ele está procurando, né? Então, isso aí ele tem que entender, porque se ele quer trabalhar com isso, ele quer apresentar num colóquio, ele tem que entender de onde é que ele está tirando aquele dado. E já perguntaram para ele, olha, o artigo não foi aceito porque você não está explicando exatamente de onde você está tirando esse dado aqui, como é que você chegou nesse resultado, né? Então, tem o seu quê de problema também, né? Você tem que saber bem com o que você está lidando. Não pode simplesmente, vou usar qual método que você está usando? Estou usando tal método, né? Aí você testa e não chega no resultado, né? Você pode colocar também assim, caso contrário, né? No lugar de colocar é o contrário. Você diz caso contrário, esse caso já É, ameniza, né? já suaviza. Pode ser que seja o contrário, não é o contrário. É. Pode ser, Só que o pode ser é muito vago, né? É muito vago, pode ser. Dá um sentido ruim para quem está lendo. Um trabalho um pouco mais rígido, um trabalho que exige um pouco mais Sim. de método, né? Pode ser. Então, todos os adjetivos, se vocês vão escrever um trabalho, não usem adjetivos. Não usem adjetivos, sabe? Façam isso em romances, em contos, em crônicas, mas não usem em trabalhos científicos, porque os adjetivos... foi o trabalho mais lindo do fulano. Né? Quem considerou isso? Né? Você vai ter que se explicar porque você está usando esse adjetivo. Então, tome cuidado com os adjetivos, né? Porque, mesmo em trabalhos de estética, né? Tome cuidado com o adjetivo. O adjetivo, ele torna a coisa muito superficial. Ele não dá uma visão mais clara sobre aquele objeto que você está olhando. Você está só adjetivando ele, né? Agora, você tem que dar um pouco mais de consistência para isso, entende? Porque eu acho que as categorias do Aristóteles têm bastante dão muito pano para a gente pensar, né? E você tem que pensar a categoria, eu falei do tempo aqui, mas vamos pensar em outra. Qualidade, né? Como uma quantidade. Sim, quantidade do quê? Como é que isso foi mensurado, né? Você tem que ter quando você pensa em quantidade, você não está pensando em boa ou má quantidade, você está pensando em 50 quilos, 70 gramas, né, 20 litros. Você está dando você está sendo assertivo, você está tentando acertar a quantidade, não a qualidade. Né, uma boa quantidade, uma boa quantidade de quanto? Né? Em referência ao quê? Né? Um carro tem 500 quilos. Né? É pesado, leve? Depende. Né? É pesado. Para mim, para que eu carregue, sim. Agora, para um caminhão é leve. Né? Ele pode carregar um carro, 500 quilos um caminhão. Né? Então, tem que pensar nessas coisas quando você for escrever. Porque elas são muito... Isso dá precisão. Uma linguagem precisa é muito importante quando você está você está querendo que alguém leia o que você está escrevendo. Você tem que se imaginar que não é você que está escrevendo, é o outro que está lendo. Tem que ser preciso nesse aspecto. Né? E a pesquisa científica tem que ser isto. Se você quer que ela seja científica. Né? Mas eu gosto tanto de escrever crônica, então eu escrevo uma crônica, mas não escrevo um ensaio científico. Muda o gênero. Né? Porque aí você pode usar numa crônica mais adjetivo. Até mesmo uma linguagem literária, você tem que tomar muito cuidado com o adjetivo também. Né? Porque senão você também não conta uma história. Né? Você tem aquele dito literário que eu adoro, né? O show don't tell, né? Mostre e não diga. Por quê? Porque se você falar, você matou
o processo da pessoa imaginando aquilo lá. E você quer que ela imagine aquilo. Você pode fazer isso de várias formas diferentes, com uma erudição maior ou com uma erudição menor, mas o importante é que você use do vocabulário para que essa imaginação flua, ela seja fluida no seu processo, né? Então, você não diz quebrou o vidro, né? Mas no rastilho fragmentado, a luz tornou-se dupla, né? Você começa a dar uma ideia mais interessante para eu querer imaginar aquilo lá, né? Então, isso também... Aí eu não estou usando adjetivo, né? Não estou Poesia simbólica, né? Hã? É mais simbólico, né? É simbólico, mas você vê que eu não estou adjetivando, entendeu? Eu não estou adjetivando. Ai, lindo dia ensolarado. Não, né? Não dá, entendeu? Não dá, fica muito bobo, fica muito bobinho, fica uma coisa muito infantil, né? A gente pode dizer entre nós, que lindo dia, mas não numa linguagem desse tipo que a gente está falando, né? Vamos lá, vamos tentar continuar um pouquinho mais o nosso querido Totó. Aristóteles. Vamos lá. Vamos lá. Uma vez que o palatável é úmido, é necessário também que o órgão sensível dele nem seja efetivamente úmido, nem incapaz de umedecer, pois a gustação altera-se pelo efeito do palatável, como palatável. Portanto, é necessário umedecer o que pode ser umedecido, conservando-se, mas não sendo úmido o órgão sensível gustativo. E indica o fato de a língua não perceber nem estando seca, nem demasiadamente úmida, pois nesse caso o tato surge de primeiro úmido, como quando alguém, depois de provar um sabor violento, degusta um outro. Por exemplo, aos doentes todos os gostos parecem amargos, Uhum. por serem sentidos com a língua cheia de umidade desse tipo. Sim, sim. As espécies de sabor, tal como no caso das cores, são quando simples contrárias, o doce e o amargo, derivando de um o gorduroso, de outro o salino, e intermediando esses o acre e o rude, e o ácido e o picante, pois essas parecem ser aproximadamente as diferenças dos sabores. Assim, o que pode sentir gosto é desse tipo em potência, e o palatável é o que pode produzir isto em ato. É. Só faltou ele falar da harmonização dos sabores, né? É Só verdade. faltou isso. É verdade. Ele está quase dizendo uma coisa muito importante, né? Que você tem opostos que são repelentes, né? Mas alguns destes são aderentes, são opostos que se complementam, que ele não fala disso, que é no caso do gorduroso com o ácido, né? Que aí seria uma forma de complementariedade, mas aqui ele está nos falando de uma oposição de contrários, não de complementares. Vamos ao capítulo 11. Vamos lá. No que concerne ao tangível e ao tato, o discurso é o mesmo. Pois se o tato não é uma única sensação, mas diversas, então é necessário também que os objetos perceptíveis pelo toque sejam diversos. Mas há, na verdade, dificuldade quanto a serem diversos, o único, e quanto ao que é o órgão da capacidade táctil. Se é a carne, e é o análogo a ela nos outros casos, ou se não é a carne, sendo ela apenas um intermediário, enquanto o órgão sensorial primeiro é algo diverso interno, pois toda e qualquer percepção sensível parece ser de um único par de contrários. Por exemplo, a visão do branco e do preto, a audição do agudo e do grave, e a gustação do amargo e do doce. Mas no caso tangível, são muitas as partes do contrário: quente e frio, seco e úmido, duro e mole, enquanto os outros houver desse tipo. Há uma maneira de sair desse impasse, que também no caso dos outros sentidos são diversos pares de contrário, em relação à voz, por exemplo.
não somente a agudez e a gravidade, mas também a magnitude e a pequenez, a suavidade e a aspereza, e outros tais. E também, acerca da cor, existem tais outras diferenças. Contudo, não está claro o que é substrato singular do tato, assim como o som é o substrato da audição. Uhum. Boa questão, né? Boa questão. E ele vai tentar responder isso no parágrafo seguinte, né? Então vamos lá. Vamos lá. Se o órgão sensorial está dentro ou não, ou se ele é diretamente a carne, não parece ser explicado pelo fato da percepção sensível ocorrer simultaneamente ao toque. Pois, de fato, se alguém descobrir a carne como uma membrana artificial e tocar algo, a sensação a nós comunicada será tal como a de tocar diretamente. É claro, todavia, que o órgão sensorial não está nessa membrana, e que se ela fosse congênita, mais rapidamente ainda seria atingida a sensação. Por isso, tal parte do corpo parece estar assim como estaria o ar, que nos cerca, se fosse naturalmente unido a nós, envolvendo-nos. Teríamos então a opinião de que percebemos o som, a cor e o odor por um único intermediário, unido a nós, e de que a visão, a audição e o olfato são os únicos e mesmos sentidos. Na verdade, por ser separado de nós aquilo através de que ocorrem os movimentos, os órgãos sensoriais mencionados são evidentemente diferentes. Mas no caso do tato, por enquanto isso não está claro, pois é impossível que o corpo animado tenha consciência se for composto apenas de ar ou de água, ou uma vez que tem de ser sólido. Resta a alternativa de que seja algo misto, composto destes e da terra. Assim é necessário que o corpo seja um intermediário intrínseco e natural do capaz de percepção tátil, através do qual ocorrem as percepções que são diversas. É claro que são diversas no caso do tato da língua, pois ela percebe todos os tangíveis com a mesma parte com que percebe também o sabor. Se a outra carne, então, percebemos, também, se a outra carne, então, percebe-se também o sabor. Pareceriam ser o único, e mesmo sentido a gustação e o tato, mas são dois, de fato, por não se intercambiarem. Olha que genial isso aqui, né? Nesse parágrafo eu achei genial isso. É impossível que o corpo animal tenha consistência se for composto apenas de ar ou de água, uma vez que tem de ser sólido, né? Parece uma coisa tão boba, mas é tão importante essa ideia, né? O corpo também não pensa muito, né, se ele é feito de água ou se ele é feito de ar, né? Ele é sólido, nós vemos as coisas de uma forma sólida. Nós vemos as coisas se são sólidas ou se são água. Nós conseguimos fazer isso com a nossa inteligência. Então, essa sutileza da inteligência, né, é algo que ele não está falando aqui, porque ele está comparando sentidos, mas é isso que faz essa diferenciação. É uma propriedade humana, essa inteligência, né? Ela é muito única para nós. E ela é também aquilo que compõe a ideia que nós temos de nós mesmos, né? A capacidade de podermos olhar para as coisas e nos conflituarmos com isso, né? Darmos uma direção para isso pelos nossos sentidos, né? Acompanhados esses sentidos de intelecções, pensamentos, de memórias, de outras coisas que não são apenas o sentido puro. Mas quando você vai ver esse sentido puro, o gosto, o aroma, o olfato, você vai ter uma compreensão muito direta dele sobre você, né? Isso é importante, isso pode estar dizendo, isso aqui é essencial. E o tato é difícil de ter esta compreensão de uma unidade daquilo que faz o sentir o tato, como para o som, para a audição é o som, né? Para o tato ele disse, olha, é mais difícil tentar entender isso. Fala, Ronald. Só que eu lembrei aqui que tem um livro que ele fala, você falou em substrato, né? Tem uma diferença de substrato e substância, né? Sim. Né, em relação ao substrato, ele fala que
existe um programa empirista, aí eu acho que vai se adequar com o que você falou na estatística, né? Porque tem que ter a empiria, né? A parte empirista, Sim, que é tanto numérica quanto qualitativa. Agora, qual é o problema? É que pode ser indiscernível, né? A qualidade ser indiscernível com a quantidade. pode ser, e costuma ser. Por isso que eles não gostam muito de qualidade de estudo quali dentro de estudo quant. E você começa a criar muito, você pode pegar horizontes muito amplos. O estudo quant, ele tenta ser bem específico para você justamente sanar um problema que é um problema de quantidades. Por exemplo, vírus, né? Você tem um estudo epidemiológico para isso. Você tem um método para entender quanto do vírus está se alastrando uma população. Foi o que eles usaram quando teve o Covid-19. Né? Eles usaram métodos epidemiológicos para a gente saber isso. Né? Agora, a qualidade é outra coisa. Como é que está? Está muito mal? Tá ruim? Tem os sintomas do vírus, né? Então, mas quando a gente faz esses estudos aqui, a academia, ela tem, muitas academias preferem o quant porque ele dá um resultado muito rápido, né? Dá um resultado que é muito preciso, nem sempre é rápido. Eles tentam fazer ser rápido, mas eles tentam que seja rápido e preciso. O problema está aqui, né? O problema é que às vezes o que a academia propõe, a sociedade não consegue dar conta de absorver, né? A sociedade não absorve, por várias questões da nossa sociedade, né? Ou mesmo do interesse do mercado também, que influencia na difusão de algumas pesquisas também, né? Enfim, tem muitas variáveis aí nessa questão. As políticas públicas também, né? Tem de ter o interesse, porque o sujeito faz Deveria a ter. pesquisa, mas aí pode ser que não. Essas pesquisas na área de saúde, a grande maioria delas, o mercado não dá conta, o mundo não, a Privado, sociedade né? não dá conta delas, né? De entender, ou de pesquisa em ciência humana e algumas áreas da ciência da saúde é difícil por exemplo, pesquisa em política pública acaba sendo uma pesquisa muito qualitativa, né? Você vê pouca gente fazendo pesquisa quant em política pública, deveria ter mais. Por quê? Porque aí daria mais precisão. Mas não deveria ser só feito esse tipo de pesquisa, deveriam ser feitos vários tipos de pesquisa, né? Hoje, na psicologia, por exemplo, só se faz pesquisa quantitativa, não se faz mais pesquisa qualitativa, né? Então, a psicologia social, tudo bem, psicologia social faz. Mas, na psicologia de desenvolvimento, né, hoje eles só fazem quantitativo, né? Hoje, a maioria dos professores, não conheço outros que não façam nessa área, né? Qualitativo, só vejo quantitativo, porque eles querem precisar, tem que ter precisão, quantidade, né? Porque, por É bem exemplo, forte. como é que você vai fazer uma pesquisa quantitativa do sabor do morango, por exemplo? Você vai dizer, você pode fazer a qualidade, né, do morango. Ah, o morango, para quem tem o gosto apurado, né? Mas quantitativo como é? Quantas pessoas em relação a quê? Que comem em relação ao gosto, que é a qualidade. Quantas dessas pessoas que você escolheu sentem o sabor do morango? Né? Não, sentir tem que sentir, mas eu digo assim, tipo as gradações, vamos dizer assim. Nem sempre se sente. Uns podem sentir menos, outros sentir mais. Você vai dar uma escala de 0 a 10, né? E a pessoa vai dizer na escala quanto ela acha. Fica um pouco. Muitas pesquisas são assim. Inclusive pesquisas desses questionários de ansiedade, depressão, eles são baseados nisso. São baseados nisso, em escalas. Né? Aí dentro da escala vai ver em que nível você está de depressão, de ansiedade. Né? É por aí. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Um forte abraço. Fiquem bem. Até mais.